Você já transformou um sonho em realidade? O nosso convidado conseguiu através da literatura. Com o incentivo da família e através da educação, o menino de 9 anos de idade, bom de matemática, descobriu o talento para a escrita. Temos o prazer de receber aqui no programa Talentos Regionais o autor das Aventuras de Mário, Rian Victório Onishi. Eu quero começar já agradecendo a presença aqui do Rian. Rian, obrigada por você participar do Talentos Regionais. Obrigado. Obrigada, mãe, também do Rian, Aline, por estar aqui conosco para contar um pouco da história do talento dele. Obrigado nós, né, filho? Rian, primeiro eu gostaria de saber qual é a história que você conta no seu livro? A história do meu livro é uma história de aventura que, no final do livro, ele não sabe se ele viveu a aventura ou foi um sonho. E como é essa história? Conta pra mim, como ela começa? Ela começa com um menino que gosta de estudar, gosta de ir pra escola, gosta de brincar, gosta de andar de bicicleta. Você teve alguma inspiração para esse livro, né? Alguma coisa que você viveu ou que você viu? De onde você tirou esses personagens, essas histórias? Os personagens eu tirei da minha cabeça, mas o cenário, essas coisas, eu tirei do meu sonho que eu tenho de viajar para Itália. Por que Itália? Porque eu acho legal. Você já viu na televisão, alguma coisa assim? Já. Legal. Mãe, o Rian, qual que é a relação dele com a literatura desde pequeno? Existe esse estímulo, esse incentivo? Foi algo natural dele? Conta pra gente essa relação dele com os livros. Desde pequenininho, né? Ele sempre foi uma criança muito curiosa e como ele falou muito cedo, com 1 ano e meio ele já contava as suas histórias, né? E aí eu fui comprando livros infantis e sentava com ele, contava histórias, mostrava, né, as ilustrações e ele começou a contar as histórias dos livros, né? E desde 1 ano e pouquinho, então aí a gente faz passeios nas livrarias da cidade, quando a gente vai para fora a gente vai nas livrarias, né? Que mais, filho? Teatros, né, apresentações, as contações de histórias. Então, quando ele era pequenininho, tinha uma contação de história na cidade, estava eu e ele lá, e ele sempre tirava foto, né, com a contadora de histórias. Então, essa foi uma forma de estimular. E ele sempre gostou muito e ele pedia mais, né? Então, daí a gente tem lá os nossos livros em casa. E toda vez que a gente vai, a gente adquire mais, né? Então ele sempre quer outros livros, né? E o processo para escrever o livro, né? Foi em algum momento ali do aprendizado dele? Teve algum momento especial desse processo que resultou no livro? Como foi isso? Conta pra gente. Foi um processo interessante, né, filho? Se você perguntar para ele qual que é a matéria que ele não gosta, ele vai falar língua portuguesa e redação. Redação primeiro. E aí ele é muito das exatas, ele é muito oral e visual. E a gente teve muita dificuldade na escola por conta disso, né? A gente vem num sistema que a criança precisa copiar, né? Ele precisa fazer isso dentro da escola. E a gente começou a ter dificuldades porque ele era fora do padrão, né? Então eu busquei uma professora particular de português que ele fazia aula no contraturno da escola 1 vez por semana só. E falei para ela assim, olha, você tem uma grande missão, que é encantar meu filho pela literatura e pela escrita, né? Porque eu sei que ele é capaz de fazer isso, né? E ele fez por um tempo. Quando ele voltou, um dia, uma tarde aí de uma aula dessas, ele falou assim, mãe, eu escrevi uma história, será que essa história pode virar um livro? E por conta dele nunca ter se interessado pela escrita, na hora eu falei, sim, nós agora vamos ver com o pai como nós vamos fazer.
E aí surgiu o livro dele, né? Eu fiquei sem saber a história até o dia do lançamento do livro, até quando o livro chegou, que ele queria fazer surpresa. Foi tudo ele que escreveu, ele que produziu com a professora e com a ilustradora também. As ideias são dele, né? E dos três juntos. Rian, você sempre gostou de escrever? Descobriu isso com o livro? Sua mãe já contou aqui pra gente que você é das exatas, né? Como foi para você começar a ter mais contato com a língua portuguesa, com a redação, até ao ponto de escrever um livro? Como eram as suas aulas com a professora? Conta Eram pra gente. legais. O que ela mais fazia, assim, que te chamava a atenção e tudo mais? E o que ela te ensinava, que acabou levando você a querer escrever uma história? Ela me ajudava, toda a aula a gente lia um livro. E como eram esses livros, filho? Eram legais, não eram? Eram. E, mãe, como que você se sente vendo o seu filho seguir por um caminho tão importante, que é esse apego à literatura? Ah, eu acho que é um misto, né? É assim, é um misto de superação, né? Misturado com alegria, com satisfação, com orgulho, né? E é tudo junto. E assim, é uma sensação de dever cumprido, né? Então, acho que assim, a gente precisa sempre olhar para as crianças de uma forma a explorar o que ela tem de melhor, né? Quando eu fui procurar as aulas de português, eu pensei nisso. Eu falei assim, ele tem muita coisa na língua portuguesa que pode sair dali, então eu preciso tirar dele o que ele tem de melhor, só preciso de alguém que encante, né? E foi isso que aconteceu. E aí a gente estimulou e daí surgiu, né, o livro. E a mãe fica sempre emocionada, porque não era uma coisa que era esperada e que foi planejada, né? Não foi uma coisa assim, eu vou entrar na aula de língua portuguesa para escrever um livro. Ele surgiu. Tá certo. E você, Rian, como que você se sente sendo um escritor tão jovem? Eu me sinto famoso. Como que é lidar com essas pessoas assim que te procuram, que elogiam, a emoção da sua mãe, por exemplo? O que você sente? Eu sinto felicidade. E quando as pessoas leem o seu livro? Mais feliz ainda. Rian, quanto tempo você levou para escrever o livro? Eu levei um mês, mais ou menos. Mas a ideia já estava antes na sua cabeça ou não? Não, Foi durante as aulas mesmo? durante as aulas. Tá certo. E a Itália? Por que a Itália? Onde você viu a Itália? Você teve alguma história ligada à Itália? Não, nada, porque eu gosto. Como que você fez a escolha do nome, Mário? Por que Mário? Porque a gente pesquisou os nomes comuns lá na Itália e Mário era um dos principais. E você quer escrever mais livros? Você já está com ideia para escrever mais livros? Eu não sei se eu quero, mas eu ainda não tenho ideia. Quem desenhou o seu livro, Rian? Fernanda. E você gostou? Gostei. Ficou do jeito que você esperava? Tá certo. Então tá bom. Rian, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui para o Talentos Regionais. Obrigada, Aline, parabéns pelo seu talento e pelo filhão aí que você traz para encantar a gente com esse talento. Obrigada nós, né? Nós que agradecemos o convite, né? E eu acho que se a gente ajudar alguém, né? Se alguém ler e gostar, isso já cumprimos a nossa missão, né, filho? Uhum.